eu tô me moldando na fraternidade. Eu sempre fui um cara extremamente cético. Eu nunca acreditei em porra nenhuma. Tá? Eu não acreditava em nada, Marcelo. Em nada. Mas depois que eu entrei para a fraternidade, o que tem de bom do americano, o americano usuário de cadeira de rodas, é que a América, os Estados Unidos, ele dá muita independência para o usuário de cadeira de rodas, coisa que aqui nós não temos. Você diz a estrutura. Aqui você não consegue usar uma calçada, um cadeirante não consegue. Bom, primeiro, para nos Estados Unidos, eu aconselharia quem tiver essa vontade, estudar muito antes de fazer, coisa que confesso que eu não fiz. Então, escolher o que quer fazer e, antes disso, estudar, mas gastar tempo com isso. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta a São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E vamos direto para falar do nosso convidado de hoje. É um cara que eu costumo dizer que ele é o meu mentor de corridas de montanha, já dando um spoiler para vocês. E quem a gente vai receber hoje aqui é um cara que me ajudou nos últimos dias aí numa experiência, como eu falei aqui, de corrida. Ele é filho do Gerson e da Maria de Lourdes. Ele é o pai do Bruno e da Beatriz e de 3 gatinhos, o Mion, a Pete e a Baunilha. Ele vai dizer se é o Baunilha ou a Baunilha. Ele é irmão do Rogério e do Rodrigo. Ele é casado com a Ana, também corredora. Ele é corredor de provas de montanha, ultramaratonista, principalmente aí de ultra trail, que é essas corridas de montanha. E ele é empresário há mais de 14 anos no ramo de manutenção hospitalar e e-commerce. Seja muito bem-vindo, meu mentor de corridas, senhor Jefferson. Obrigado. Prazer te ter aqui, mano. Obrigado por aceitar esse convite aí, velho. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você, cara. Boa, mano. É muito legal mesmo. Show de bola. Jeff, seguinte, cara. A gente batendo um papo aqui nos bastidores e tal, e 14 anos empreendendo. E aí algo me chamou a atenção, mano. 14 anos empreendendo, você falou um pouquinho ali da tua carreira. Como que era esse mundo antes do empreendedorismo? O que você fazia, com o que você trabalhava? Bom, eu trabalho com cadeira de rodas desde os 18 anos de idade. Tá. Eu tenho 56, então é pouco tempo. Eu estou em experiência ainda. Boa. Tive loja de cadeira de rodas com meu irmão, essa loja existe até hoje. E lá atrás fui estudar aviação, me formei como piloto, não segui carreira, porque hoje é o contrário. Quando eu me formei, eu tinha 20 anos, tinha muito piloto e pouco avião. Hoje é o contrário, hoje tem muito avião e pouco piloto. Mas a minha idade não quero mais. Ainda é um aprendiz, né? Ainda é um aprendiz. Então, hoje eu sou entusiasta da aviação. Legal. Mas eu continuei trabalhando com cadeira de rodas. E da loja eu fui para uma fábrica, que é a fábrica do meu pai. Eu fiquei 17 anos nessa fábrica. Lá eu tive a oportunidade de aprender tudo. Então, tudo que eu falo é desde a parte mecânica, a parte de ergonomia, a parte geral de uma cadeira de rodas. Uhum. Dali, eu fui viajar ao mundo, eu tive essa oportunidade, feiras, desde na China buscar tecnologia, buscar material, buscar peças e etc. Participar de feiras na Alemanha, Estados Unidos. Então isso me deu uma bagagem muito grande dentro desse nicho. Tá? Legal. Mas chegou uma hora que ali começou... Principalmente até com meu pai, eu tenho um relacionamento ótimo com meu pai, não tenho nenhum problema. Legal. Mas é aquela conflito de gerações, né? Sim. E aí eu fui atrás do meu negócio. Boa. O empreendedorismo, né? Eu sempre falo que eu tenho uma frase comigo que enquanto os outros choram, eu fabrico lenço. Então eu fui buscar o meu negócio. Montei uma metalúrgica para fabricar peças para cadeira de rodas. Isso começou assim. Tá.
fui buscar isso, montei uma metalúrgica com a Ana. Boa. E a gente começou e foi embora com a metalúrgica. Acontece que lá na frente, passando alguns anos, a metalúrgica começou a decair. Tá. E eu falei, bom, o que eu sei fazer? Eu conheço de cadeira de rodas. E eu falei, bom, vou fazer manutenção em cadeira de rodas. E eu fui, assim, contra a maré da tecnologia moderna. Me explica melhor essa parte. Eu fiz uma coisa muito moderna que muita gente que está ouvindo a gente não sabe o que é e não faz Tem ideia. a ver com geração. Eu fiz uma mala direta. Eu fiz um folderzinho. Já entreguei mala direta. Isso. Fiz um folderzinho. Boa. Fui no correio e mandei mala direta, consegui Mailing, uma lista. um mailing com vários hospitais, etc. E mandei. Tá. É bem moderno, né? O que ano que era isso? Você lembra assim? Isso faz... 14 anos? Faz 8 para 9 anos. Boa. Isso. Já tinha internet e tudo, mas eu fui na mala direta. 15 ali, 14. Isso. Eu fui na mala direta e um hospital me chamou. Grande hospital de São Paulo me chamou. Eu fui lá para fazer manutenção em cadeira de rodas. Bem, né, fui lá para isso. E aí o rapaz do hospital, na conversa que a gente estava tendo, ele falou assim para mim, e essa poltrona aqui, você faz manutenção? Eu falei, claro que eu faço. Nunca tinha visto uma poltrona. Vai ser minha primeira, né? Pensa mais faço, lógico que eu faço. Aí ele falou assim, tá, mas empreendedor é... Né? Aí ele pegou e falou assim, tá, mas quanto você cobra? Eu falei, olha, o que eu faço é um pouquinho diferente dessa. Posso levar essa poltrona? Eu faço de graça para você. Ele falou, pode. E eu peguei essa poltrona, pus no carro e vim com ela do carro até a empresa que fica aqui em Osasco, com dor de barriga, dor de estômago, dor de cabeça, com ânsia, com tudo. Eu falei, agora, né? Peguei essa poltrona, desmontei, mecanicamente falando, ela não tinha nada de segredo. Fui numa tapeçaria aqui próximo de Osasco também. Aí falei para o tapeceiro, falei, olha, é o seguinte, eu estou fazendo esse negócio para o hospital e eu nunca fiz, então, mas eu estou fazendo de graça para o hospital, você precisa fazer de graça para mim. Aí ele ficou meio assim, mas fez. Porque se der bom, eu vou voltar aqui. Eu falei para ele isso. Voltei para a empresa, fiz a parte mecânica da poltrona, voltei lá, fizemos a forração e levamos embora. Levei para o hospital gostou, acertamos o preço, tá bom. Aí eu falei, tá, quantas são, né? Aí ele falou, são 120 poltronas e 120 sofás. Caraca. E eu não sabia eu não tinha noção do que era isso. Falei, tá bom. Falei, ok. Tem meia dúzia, pode levar. Eu falei, pus no carro e trouxe. Boa. E daí começou. Tá. Né? Depois disso eu tive que fazer uma tapeçaria. Eu montei uma tapeçaria para mim, dentro da empresa, e a gente começou a fazer essa parte de manutenção hospitalar. E aí disso eu montei um e-commerce. Boa. Né? E aí o que é? Peça? Peça para cadeira de rodas. E Brasil todo? Brasil inteiro. E quem que compra? É hospital? Não, é pessoa isso física? É o consumidor final. Pô, legal. Isso é o consumidor final. Legal. Esse mercado de cadeira de rodas é um mercado bem grande. Sério? Bem grande. Boa. Se você falar hoje no Brasil, 10% da população existe algum tipo de deficiência. Tá. Tá? Não significa que usa cadeira de rodas, mas existe algum tipo de deficiência. Então, nós estamos falando de 24 milhões de pessoas, mais ou menos, no Brasil. Hoje nós temos o problema da idade, que o idoso perdeu a vergonha de usar uma cadeira de rodas, porque ele é um conforto para ele. Sim. O Brasil está ficando obeso, então é um problema também, então essa pessoa também acaba usando. Então o mercado é um mercado grande, existe manutenção, então quem compra de mim no e-commerce é o consumidor final. Que legal. Os hospitais me acham também por ali e acabam... Aí é outra negociação, né? Via compras e tal. Mas isso, hoje o meu negócio é e-commerce e manutenção hospitalar desse tipo de produto, material não eletroeletrônico. Boa. Né? E nessa história, hoje no e-commerce eu acredito que de forma mais distante do consumidor final, porque tem ali a internet, é tudo digital e tal. Mas na época que você trabalhava com o teu pai lá, você tinha contato direto com o cliente ali? O cliente final era mais hospital e tudo mais? Era mais o lojista, tá?
principalmente nas feiras que a gente fazia aqui no Brasil. São 2 bem importantes que a gente tem aqui no Brasil. Tá. Inclusive vem gente de fora. Pô. E aí nós tínhamos o stand e eu trabalhava no setor de engenharia e desenvolvimento. Tá. Então a gente atendia os lojistas do Brasil inteiro que vinham em busca das novidades que as empresas hospitalares, que fabricavam produtos hospitalares de tudo, então eles podiam ali conhecer o produto novo. Então eu trabalhava ali atendendo esse pessoal. Quando tinha algum hospital que chamava e etc., também a gente ia até o hospital para atender, tecnicamente, né? Nunca o consumidor final. Aprendi muito o consumidor final quando eu tive loja. Tá. Eu tive loja física, Sim. muitos anos, então aprendi muito ali. Né? E você lembra de alguma história assim que você fala, cara, a cadeira de roda mudou a vida dessa pessoa, ou alguma história que te marcou ali relacionada à cadeira, a esse trabalho que vocês fazem? Por que eu estou te perguntando, Jeff? Porque a gente olha a cadeira de roda, às vezes, não sei, estou julgando aqui, a gente olha de uma forma negativa, mas para a pessoa que precisa, trazendo esses 10% que você colocou, hoje eu vejo, meu avô, por exemplo, usa a cadeira e ele era mega turrão, hoje ele não vive sem. Mas o quanto a cadeira pode mudar a vida da pessoa, resgatar um pouco de qualidade de vida. Como é que você enxerga a cadeira de roda com esse olhar mais... Hoje a cadeira de rodas ela é uma estação de tratamento. Ela tem uma ergonomia, ela tem um tamanho certo, ela tem uma altura certa. Então, hoje a cadeira de rodas ela foi muito estudada. Então, hoje ela é um produto que tem alguma tecnologia embarcada, vamos chamar assim. Né? Legal. Uma história que eu lembro muito, eu ia muito na ACD. Eu frequentava muito a ACD porque a gente desenvolvia produtos junto com a ACD. E lá tinha a Mariazinha. A Mariazinha tinha nanismo. Ela era muito pequenininha, mas muito pequenininha de verdade. Imagina. Tá? Ela tinha 50 centímetros de altura no tamanho total. Caramba. Era bem... E não existia cadeira de rodas para ela. E eu olhei ela, eu falei, não, nós vamos fazer uma cadeira de rodas para você. E a gente fez uma cadeira de rodas para ela, mas minúscula. Não tinha a roda para o tamanho certo, não tinha estrutura, não tinha nada. Nós fizemos. Essa menina desfilava com essa cadeira de rodas na ACD, mas pensa numa menina com a felicidade num nível... Imagina. Então, essa história ainda me arrepia só de falar. Estou arrepiado só de ouvir. Só de falar. Que eu lembro dela sorrindo, eu lembro e com um monte de deficiência, porque o nanismo traz um monte de deficiência. E ela feliz. Então, isso marca, essa é uma história que marcou. Então, assim, a cadeira de rodas, ela realmente, bem utilizada, ela muda a vida de uma pessoa para o bem. Né? Ela auxilia muito uma pessoa. Top. Principalmente como você fala do teu avô que usa e hoje não vive sem, né? Então é um conforto. Eu imagino ainda mais para aquelas pessoas que às vezes a vida muda de uma hora para outra através de um acidente e tal, né? Porque meu avô ele está num processo que é meio que um processo natural de vida ali, né? Por exemplo. Mas aquela pessoa que dormiu e acordou sem um membro, por exemplo, como é que eu vou me locomover agora, né? Isso eu vi muito também e eu acompanhei muito 2 times de basquete aqui no Brasil. E eles, inclusive, eu tinha jogadores ali que jogam na seleção brasileira de basquete. E eram pessoas novas que sofreram algum tipo de acidente e que passaram a usar a cadeira de rodas. Mas essas pessoas, elas se aceitaram. Então, elas usavam a cadeira de rodas realmente como parte do corpo. Sim, imagino. E esse é o problema, se aceitar, né? Boa. Então, eles realmente usavam a cadeira para o esporte, mas as cadeiras de rodas normais que eles tinham eram cadeiras rápidas, eram cadeiras ágeis, e a gente fabricava isso para eles, mas realmente ali tinha um propósito de vida deles, mesmo passando por toda essa dificuldade, uma paraplegia, por causa de um acidente de moto, de carro e etc., eles estavam felizes ali em cima, né? E eu não entrava num jogo de basquete com eles por decreto, porque a violência deles é um negócio
É absurdo. E ali também testava toda a questão de padrão de qualidade das cadeiras que vocês fabricavam, né? Porque, cara, ali é É uma pancadaria porrada pra todo lado. brava. Imagina. Isso porque você não viu um de rugby. Eu fui Nossa. assistir um jogo de rugby nos Estados Unidos de cadeira de rodas. Tá maluco. Aí é assustador. E, cara, falando em Estados Unidos, é muito louco que você viajou praticamente o mundo todo, né? Você estava me falando aqui que só continente africano, que ainda não. Ainda não pisei. Vai a passeio agora fazer um safari, alguma coisa para lá com a Ana. Vou correr a Conrads. Vai correr a Conrad. Isso, a Conrads. Beleza, me chama. Essa tá no plano também, os 90, né? Lá é uns 90, né? 90, 90. Mas já vamos entrar na corrida, já vamos entrar. E, cara, o que você viu de diferente, assim, desses... Pô, eu olho assim, te ouvindo, me vem na cabeça. Eu já estive em Berlim, já corri lá a maratona, e lá os caras são meio que referência em engenharia e tudo mais. Como que é esse universo para eles? Estados Unidos, por exemplo, sempre ali na vanguarda, tal, inovação. E como que eles olhavam o Brasil quando a gente chegava lá, assim? Se a gente for comparar tecnologia, realmente é difícil. Mesmo numa cadeira de rodas que, você não fala, não tem tanta tecnologia assim, a não ser as motorizadas. Sim. O que tem de bom do americano, o americano usuário de cadeira de rodas, é que a América, os Estados Unidos, ele dá muita independência para o usuário de cadeira de rodas, coisa que aqui nós não temos. Você diz a estrutura. Aqui você não consegue usar uma calçada, tal, cadeirante não consegue. Boa. Lá nos Estados Unidos, acessibilidade é em qualquer lugar. Sim. Qualquer lugar. Concordo. Tá? Você vai num parque da Disney, por exemplo, Sim. o brinquedo para o cadeirante entrar. E ele tem acessibilidade. Aqui no Brasil, o cadeirante não consegue, num cinema. Hoje está bem melhor, tá? Hoje eu posso falar que está bem melhor. Mas você pega alguns anos atrás, e não muito longe, você não conseguia. Não tem um banheiro adaptado. Não tem uma rampa. Né? O carro para onde? Hoje você tem uma vaga para deficiente em qualquer lugar. Sim. Mas isso é novo aqui no Brasil. E nos Estados Unidos isso é muito antigo. É básico. Para eles é básico, né? Básico. Então isso era muito diferente. E quando a gente ia buscar a tecnologia lá fora, é justamente isso. Você aqui ainda é atrasado, mas era muito mais. Né? Então a gente ia buscar isso. O que eles estão fazendo lá que a gente pode fazer aqui? Pode trazer. Parecido, igual não vai tropicalizar, fazer. né? Mas parecido. Boa. Então isso a gente ia buscar. E o que via muito é essa questão do jogador de cadeira. Por exemplo, esse jogo de rugby. Todos saíram do jogo com as suas cadeiras, encostava do lado do carro, eles mesmos desmontavam a cadeira, sentavam, punha a cadeira, jogava as peças para trás, punha a cadeira no carro, que era uma estrutura pequena, ligava o carro e ia embora. Sim. Então isso tem lá. Aqui não tem. A gente às vezes fica com o desafio de fechar um carrinho de bebê, por exemplo, né? Isso. Quando vai e não que, claro, aí tem a questão da prática, da necessidade, mas eu acho que a palavra que você trouxe de aceitação ali faz toda a diferença, né? Porque ali é a vida dos caras também, né? Eles aceitam muito. Tem até um filme legal chama Murder Ball. É um filme de rugby em cadeira de rodas. Ele mostra a história do Pelé deles no rugby. E é um cara que bebeu, saiu com os amigos, dormiu na traseira da caminhonete, os amigos saíram, capotou a caminhonete, ele foi jogado para um pântano, ficou não sei quantos dias num pântano, e ninguém sabia onde ele estava, aí que foram ver que ele estava dormindo atrás de uma caminhonete, aí foram atrás, acharam ele só não morreu porque o pântano tinha água, e ficou tetraplégico, joga rugby. É a história dele, do time de basquete americano, time de rugby americano, mas ele se aceitar e virar o Messi, o Pelé do rugby lá nos Estados Unidos. Né? Então, a aceitação que é... uma palavra... E é louco que a gente estava conversando antes de vir para cá gravar, né? Falar, cara, do que a gente vai falar e tal. E em nenhum momento veio o tema, né? De cadeira de roda. Começou aqui e tal. E como esse tema também conecta com o título e o tema do podcast, que a cadeira de roda muitas vezes entra nesse momento tarja preta, de fundo do poço e tudo mais,
mas também é o veículo, literalmente, que vai levar a pessoa para o momento São Silvestre dele, que é um momento já ressignificado. É isso. Então, a aceitação durante esse momento fundo do poço ali, Tarja Preta, é, sem dúvida nenhuma, a cadeira e o trabalho de vocês, e aí parabéns também por todos esses anos aí mudando a vida dessas pessoas, porque muitas vezes a gente fala, com o que você trabalha? Eu trabalho com manutenção. A manutenção o quê? De cadeira? Já não, peraí, cara, eu trabalho com algo que devolve movimento, devolve liberdade para a vida das pessoas. Isso é. É uma parada totalmente diferente. E muito de risco, porque você não pode errar. Sem Se dúvida. você errar e aquela roda sair, Sem dúvida. aquela roda quebrar, a pessoa não tem perna, ela Claro. vai para o chão. Sim, Aí não tem, às vezes, nenhum movimento para se defender de um tombo. total. Então, E que tem pode gerar até algo mais grave do que o acidente inicial, né? isso. Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? Então, Imagino. como cuidar disso para que não hajam erros, Sim, né? imagino. É bem delicado. complicado, bem delicado. É. Mas transformador também, de Sim. novo, cara. Parabéns aí Sim. para ti, para Ana. E você foi empreender, né? Ficou ali no mesmo ramo, teoricamente, se eu entendi bem. Mas como foi para ti essa transição? Porque eu imagino que você estava ali consolidado, as viagens eram nessa empresa, na fábrica, e aí você falou, cara, vou empreender. O que que te fez, além do relacionamento ali de gerações com o teu pai e tal, quando que você falou, cara, vou? Eu já queria, né? Tá. Mesmo trabalhando numa empresa sólida, com um emprego sólido, um bom salário e etc., com as viagens, conhecimento, etc., eu já queria. Boa. Porque você via teu pai ou era uma parada tua? Não, O era que que você minha, acha? era minha. Porque antes disso eu fui tentar lojinha de roupa, eu fui aquelas Já. coisas que todo mundo Instinto faz, já. né? É isso. Aham. Aí eu fui tentando Boa. né? Mas quando eu resolvi sair, eu resolvi realmente voar, Uhum. eu falei, tá, o que que eu vou fazer? Né? O que que eu sei fazer? Eu vou vender chiclete? Eu não sei quem fabrica chiclete. Então, o que que eu conhecia? Fui tentar isso. Tá. E eu sempre gostei de fábrica. Tá. Chão de fábrica, cheiro de graxa, barulho. Eu sempre gostei disso. E aí eu fui montar uma metalúrgica para fabricar peças para cadeira de rodas. Uhum. Eu já tinha uma vertente, já tinha um cliente, vou chamar assim, que era a empresa do meu pai. Sem dúvida. E eu comecei fabricando para ele, depois eu acabei fabricando para outras. Mas essa vontade de ter um negócio era meu. Era só meu. Eu queria ter. Tá? Legal. E sem conhecimento. Eu não tinha conhecimento. Então eu fui atrás. Quando eu abri a empresa, eu sabia como fazer. Como montar uma máquina, como montar uma ferramenta, quem faz isso, quem faz aquilo, como comprar uma barra de ferro, como comprar eu sabia. Mas eu não sabia gerir a empresa. E eu descobri isso com 3 meses de empresa, que eu não sabia gerir a empresa. Eu não sabia. E eu tinha técnica, Tá. mas eu não sabia o que era um fluxo de caixa, um DRE, eu não sabia nada disso. E até o dia que, com 3 meses, eu virei para a Ana e falei para ela assim, eu vou buscar conhecimento onde eu sei que eu posso arrumar. Peguei um caderno, peguei um monte de papel que eu tinha de anotação e fui no Sebrae. Legal. E fui acolhido por um cara que hoje eu falo que ele é meu anjo lá, é o Sérgio. E ele me acolheu com 3 meses de empresa e me pôs dentro do Sebrae. Eu fiz vários cursos. Legal. Ali eu aprendi a tentar administrar, porque é difícil, né? Ainda é um aprendizado, A né? gente aprende todo dia. Ainda é um aprendiz, A né? gente aprende todo dia. Boa. Mas eu aprendi lá. E a gente foi. Então, isso me levou, me trouxe, né? Até aqui, que são 14 anos. Legal. Mas eu vivo procurando coisa para fazer diferente. Mesmo tendo negócio, eu vivo procurando. O e-commerce apareceu assim. Outras coisas que a gente tentou também, pequenas, mas a gente tentou e desistimos. Coisas que acontecem dentro da própria empresa, produtos que a gente tenta lançar, não deu certo, põe de lado.
Mas assim, sempre tentando fazer alguma coisa. Isso está no sangue, não tem jeito, não tem jeito. E pegando um gancho no teu comentário do Sebrae, isso aqui, galera, vale para todo mundo também que tem esse instinto e está cada vez mais forte isso de empreender, de ir atrás de algo que faça sentido para a gente, muitas vezes até tendo uma carreira em paralelo, por exemplo. E o Sebrae é uma baita oportunidade de conseguir esse conhecimento. Eu já fiz essa visita também em 2011 para 2012. Talvez você lembre quando teve um boom de compra coletiva. Lembra site de compra coletiva? Peixe Urbano, tal, Groupon. Groupon. E eu tinha um bulldog, não tinha os meninos ainda, mas eu tinha um bulldog inglês, o Johnny. E o Johnny tinha muito problema de saúde. Era o Zé Meningite canino, assim, sabe? Cara, mas eu gastei, acho que um carro zero com o Johnny. E aí tava esse boom e eu tinha essa questão de empreender também. Eu lembro que eu li um livro, ele chama A Startup Enxuta. Eric Ries, alguma coisa assim. Conhece, Fê? Conheço. Cara, isso 2010 para 2011. E aí eu tinha muito essa questão de empreendedorismo, mas eu perguntei se vinha do teu pai, porque eu sei que o meu veio do meu pai. Meu pai sempre foi empreendedor e tal, enquanto vivo. E aí eu lembro que eu montei um site de compra coletiva pet, nichado só para vender produto e serviço pet. E eu lembro que um amigo da faculdade, que inclusive é empreendedor ainda no ramo de gráfica há muitos anos, dono de gráfica, ele virou para mim e falou: Marcelo, tá para vencer um CDB meu, eu quero investir uma grana aí na tua ideia, no teu negócio. Eu falei: cara, mas só tem a ideia e um site aqui que eu estou fazendo com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. E aí ele falou assim: não, mas eu quero pôr uma grana. Eu falei: beleza. E aí, quando entrou essa grana, Jeff, eu lembrei aqui quando você falou, porque eu também eu não sabia fazer a gestão, principalmente a importância de vendas. Então, o que, que aconteceu? Quando entrou a grana, eu comprei mesa, eu comprei cadeira. Eu lembro que a gente fez cartão de visita na gráfica dele mais barato. A gente abriu conta. PJ, mas para que eu precisava de uma conta PJ lá, pagar mensalidade? Não precisava. A gente fez, na época, umas raspadinhas e tal, mas a gente teve um baita desafio de bater em porta, oferecendo serviço, porque era legal. Era legal assim, era necessário, era um nicho que o mercado pet, se a gente continuasse investindo naquela época, pô, olha como está o mercado pet hoje. Talvez a gente não tivesse tendo essa conversa aqui, ou a gente ia estar falando só de corrida, avião e charuto, né? A gente nem fuma, mas Nem talvez. Então, cara, nessa época eu lembro que eu visitei o Sebrae, eu fui muito bem recebido. Era um desafio ainda para falar de marketing digital naquela época, mas tinha curso de tudo. E aí eu peguei algumas dicas, fiz alguns cursos e até hoje ainda é uma baita oportunidade, né? Tem que aproveitar, porque em 2011, quando eu fui lá no Sebrae, o Sérgio, Mesma época. eu nem poderia fazer um curso de gestão que ele dava esse curso, eram 3 meses. Mas na conversa que eu tive com ele, teve uma empatia tão grande, e ele, não sei se ele olhou no meu olho e viu o meu desespero, e ele falou: eu vou te colocar nesse curso. E foi eu e a Ana fazer o curso. Era os Empretec da vida? Não, eu fiz o Empretec também. Legal, eu lembro desse. Mas eu fiz o Empretec numa época errada, eu vou falar assim, vai. Mas me serviu muito, eu tenho boas lembranças até hoje. Legal. Mas era um curso de gestão, principalmente gestão, era um curso de gestão financeira. Tá. E ele me colocou nesse curso, porque ali tinha que ter 10 funcionários, no mínimo, em 1 ano de empresa. Eu tinha 3 funcionários e 3 meses de empresa. Mas ele me colocou. E eu tenho amizade assim com ele, não de falar, mas eu tenho sempre com ele. Os contatos e tal. Contato. Que legal. E um carinho muito grande. E eu abracei o curso e foi o que me salvou. Então, olha, o Sebrae... Conhecimento, né? O Sebrae, e esse curso ele era pago, mas a maioria dos cursos são de graça e ajudam demais. Sim. Total. Fica a dica aí, galera. O Sebrae ainda tem muito seu valor aí nas últimas décadas, eu diria, né? E, cara, hoje você está no mundo das corridas aí. Não é qualquer corrida, né? É ultra trail, ultra maratona, é 50 quilômetros para cá, é corrida que dura 10, 12 horas. E o Jefferson foi quem me batizou aí na corrida de montanha. A gente fez uma meia maratona juntos aí, alguns meses atrás.
E muito louco porque essa meia maratona aconteceu no domingo e no sábado ele tinha só corrido uma maratona. Quantas horas foi, já? 10 e 10 pouco? horas e Quase meia. 11 horas. 10 horas e meia. E ele fez questão de estar comigo lá por mais quase 4 horas na meia maratona. Então, de novo aqui, obrigado, mano. Opa. De ajudar ali, guiar, ajudar a subir um espaço ou outro ali, trazer o pai do Joaquim do Samuel de volta para casa em segurança. Sem dúvida nenhuma, tem seu valor. E a gente também passou ali um momento muito agradável em famílias ali. Sim. Fernando também, super brother. Vamos trazer ele aqui qualquer dia. Uma aula também, vai ser uma aula. E já pré-combinei aí com ele o convite, agora é oficializar. Sim. E, cara, quando eu olho para maratona, corrida de longa distância, né? Que é um pouco a nossa praia aí, e empreendedorismo, que analogia que você faria, assim? Tem alguma conexão? Tem. O que vem na tua cabeça? O desafio. Tá. Porque eu comecei a correr pelo Fernando. Né? O Fernando que me arrastou Lembra para que a você me corrida. comentou? E eu era um sedentário. Então, isso faz 10 anos. E correr provas que a gente fala hoje provinha, né? Mas não é provinha, porque correr 10 quilômetros é muito. É muita coisa. É muito. Sim, Então, para quem está começando, total. é muita coisa. Mas eu sempre fui movido a desafios. E a corrida eu fui me desafiando. Pô. Asfalto, fazendo um tempo cada vez melhorzinho um pouco e me desafiando e tal. Mas eu fui para meia maratona de asfalto, Uhum. maratona de asfalto, até a hora que eu comecei a assistir alguns vídeos de prova de montanha, eu falei, opa, isso deve ser legal. Aí eu fui para as provinhas mais curtas, até que eu me desafiei na maratona de montanha. E que é um baita desafio. Né? Não dá para entrar numa maratona e uma ultramaratona, como no sábado e domingo que a gente fez junto lá, que eu corri 63 quilômetros somados. Sim. Não dá para entrar de alegre num negócio desse que você vai morrer. Total. Então, primeiro, isso me desafia a treinar. Tá. O empreendedorismo é a mesma coisa, me desafia a estudar. A gente tem que estudar todo dia. Imagino. Ler, ir atrás de novas regras, de novas leis, através de auxílios com boa contabilidade. Eu tenho uma boa contabilidade. Então, a gente acaba aprendendo todo dia, fazendo cursos de internet, etc. Então, desafio. Corrida é a mesma coisa. E a corrida de longa duração, de longa distância, ela é uma corrida lenta, como a gente viu que ela é uma corrida lenta. Na montanha, né? Isso. Mas ela é 100% cabeça. Sim. Então você tem que estar prestando atenção o tempo todo. Uma bobeada que você dá, qualquer coisa, é barranco, ou é galho, ou é qualquer coisa, você vai se machucar feio. É risco de vida, né? Risco de vida. Sim. Então, isso e o empreendedorismo é a mesma coisa, é atenção o tempo todo. Não aceita erro. O empreendedorismo, se você errar, você quebra. Como eu já quebrei. Há 2 anos atrás, eu quebrei. Quebrei 2 anos atrás? 2 anos atrás. Recente, cara. Recente, eu quebrei. Você já tinha o quê? 12 anos 12 empreendendo? anos de empresa, eu quebrei empreendendo em coisas novas. E eu quebrei Produto mesmo. novo? Qual é o e-commerce. Tá. Produtos dentro do e-commerce. Entendi. Mas aquilo te cresce o olho, te brilha o olho, e você vai na onda. É uma onda e você vai embora nela. Você está surfando, está lindo. Quando você vê, a onda te quebra, aí a prancha quebra, aí você toma o famoso caldo, você não consegue vir para a superfície, e eu quebrei. E quebrar a ponto de ter que vender apartamento, para voltar a respirar. Hoje a gente, graças a Deus, está voltando. Uhum. E a corrida, ela também te quebra. A gente usa essa palavra, né? Pô, quebrei no quilômetro 35, Isso aí. 40 e tal. Ela te quebra.
Foda. Só que a corrida, ela te quebra fisicamente. Ela pode te quebrar uma perna, ela pode te quebrar um braço, ela pode te machucar, ela pode te fazer você virar uma pessoa cadeirante. Sim, sim. Essa corrida de montanha, você sabe, você participou, é uma sim. corrida... Mas é isso que me desafia. Eu fui para a montanha por causa do desafio. E a ultramaratona, que são provas Acima de assim, 42, né? acima de 42 quilômetros, e prova que, assim, as provas que a gente fala, terminei rapidinho, foram de 7 a 8 horas, Que loucura. né? São 7, 8 Loucura. horas fazendo força o tempo todo Sim. para subir ou para descer, prestando atenção o tempo todo, não dá para olhar, olha o passarinho bonitinho. Eu percebi isso lá, até comentei contigo, eu falei, cara, eu fui muito pela paisagem também, só que eu não conseguia prestar atenção na paisagem. É o tempo Porque todo. toda hora ali você tá, né, procurando onde você vai pisar e tal, e a cabeça fica a milhão mesmo. Milhão. Então a mente funciona o tempo todo, que você fica num nível de Desgaste mental é exaustão foda. maluco. Total, E isso me ajuda dentro do meu negócio. imagino. Né? Resiliência, resistência, disciplina. Eu escrevi resiliência no braço, Boa. justamente por causa disso. Né? É a tensão máxima. É a tensão máxima. Você acha que a corrida te ajudou nessa crise da empresa assim nos últimos tempos? Eu falo que se não fosse a corrida, talvez eu não estaria sentado aqui na tua frente. Caramba. Tá? E isso, assim, eu nunca deixei de correr, mesmo com dificuldades assim. Eu já cheguei a chorar muito correndo, por causa dos problemas. De não ter dinheiro para pagar a conta de água no dia seguinte na empresa, e eu ia correr, porque ali era a minha válvula de escape. Eu ia para as provas, eu dava um jeito, eu fazia, e eu não deixei de fazer. Nem na pandemia. Na pandemia eu saía de casa às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, para correr na rua sozinho. Sim. Eu não gostava de correr de máscara, então eu ia no horário que ninguém estava lá na rua. Então isso me salvou. Isso me salvou. Caramba. Foi se a gente pode falar da Tarja Preta, a São Silvestre, a corrida me salvou no momento que eu estava passando por um problema muito sério. E isso me trouxe de volta. E a corrida de montanha, primeiro me conecta com a natureza, que eu gosto muito. Sim. E depois, esse desafio hoje que eu trago para dentro da empresa. Então, você teve a oportunidade de ler o texto que eu fiz. Sim. Da última prova da Indomit, que eram 50 quilômetros. E você me deu a oportunidade de escrever, você faz parte do texto, teu nome está lá, a oportunidade de escrever o que me salvou na corrida, que foi a água, né? Uma mangueira. Sim. Correndo Conta água. essa história aí, vai para nós rapidinho. Então eu estava na prova e chegou nos 42, 42 era o ponto de corte da prova, que eu passava, não, eu passei... 42 de 50. 42 de 52. De 52. Isso. Quantas horas? Quando você falou assim, cheguei nos 42, é que parece simples para quem está ouvindo. Parece simples, Quantas horas aí já tinha? Já tinha 7 horas. 7 horas. E eu passei com 2 horas do horário de corte, eu estava com folga, mas eu não tinha mais energia. Um sol para cada um, não tinha mais energia. E ali eu pensei em desistir. Então eu passei o quilômetro 42, era o ponto de corte, eu passei. Tá. E dali para frente eu tinha só mais 10. Só mais 10. Só mais 10. Na montanha é tipo vezes 4. Pode ser 2 no vezes mínimo. 2 no mínimo. Então daria 2 horas ali mais ou menos para fazer. Mas eu sabia o caminho, porque eu já tinha feito essa prova. Tá bom. Né? Então eu sabia o caminho. E eu sabia que eu teria 3 grandes subidas e 3 grandes descidas. E na montanha a subida cansa, a descida machuca. Eu parei ali no quilômetro 42, junto com mais 2, a gente não trocou nenhuma palavra, olhou um para a cara do outro, e só 3 mortos ali, né? Imagina. Aí eu levantei, andei um pouco e sentei um pouco mais para frente com outro cara, e ele só olhou para mim, tá difícil, né? Eu falei, tá, né? Sentamos um pouquinho ali, vamos andar, vamos. Aí ele me convenceu a continuar, porque era mais fácil eu voltar até o quilômetro 42, que eram mais ou menos uns 30 metros para trás. E era uma subida imensa que eu tinha ali pela frente, uma subida
Aí nós fomos a Passo de Tartaruga e uma curva na frente por uma obra divina, que eu não sei quem é que colocou aquela mangueira de água para fora de uma cerca. Tá. E que aí eu e esse cara, que eu não sei o nome dele, mas a gente foi junto até um pedaço, a gente desequipou, né? E entramos debaixo daquela Soltaram a mangueira. mochila e Soltamos tal. a mochila, desequipou, isso, e entramos de cabeça naquela água. E aquilo ressuscitou. Caramba. E eu falei, bom, agora vai. Né? A gente subiu. Aí tinha uma outra mangueira um pouco mais para frente. E a gente tomou outro banho, gelado. E a gente continuou. E depois daquilo eu falei, agora eu termino de qualquer jeito. E a prova tinha 11 horas para terminar, era o horário de corte, eu terminei com 10 horas e 56 minutos. Né? Isso para mim, assim, foi uma superação, porque eu desisti no quilômetro 42. Eu desisti. A cabeça, o corpo desistiu, mas a cabeça queria aquela medalha. Né? E a gente foi, eu consegui terminar. E aí depois eu resolvi escrever um texto, né, que eu fui montando ele, e quando eu conversei com você, Sim. e a gente contando a história, simplesmente contando a história, você falou, pô, água. Né? Você podia ter a mochila de R$1 milhão, o bastão de caminhada, O de gel, fibra, né? o gel da Fura-flor. NASA, você podia ter o que você quisesse, o tênis mais caro e tal, o relógio não sei o quê, mas o que te salvou foi simplesmente uma mangueira com água. Sim. Então, ali eu escrevi ainda no texto, né, que desistir não faz mais parte do processo. E, cara, olha que louco, né? E aqui um comentário dessa nossa conversa que surgiu assim de um bate-papo enquanto a gente estava ali, né, num trabalho social e tal, que muitas vezes, principalmente a gente quando começa na corrida, e eu já me peguei dessa forma, pô, eu preciso de um tênis com placa, um tênis melhor, eu preciso de um gel, eu preciso do melhor suplemento, ou eu preciso de suplemento e tal. E, na verdade, o que chamou a nossa atenção, que veio o estalo nessa conversa foi... Muitas das vezes, quando a gente está no limite, quase desistindo, o que a gente mais precisa está aí em abundância para a gente. Que no caso do Jefferson era a água. O que salvou o cara foi a água. Não foi o suplemento da NASA que a gente brincou. E a água nem era para beber, porque eu tinha água comigo para beber. Sim. Mas foi aquela de lavar, né? Lavar a alma, né? Foi a tomada que eu precisava para encaixar o fio. Sim. Para ganhar um pouco de energia para poder acabar. Né? E é muito louco que te ouvindo agora, ouvindo a tua história, me remeteu muito essa corrida ser um pouco da tua trajetória empreendedora também. Faz sentido? Sim. Que você subiu 42 e você falou, cara, eu vou desistir. Há 2 anos atrás, eu falei, vou desistir nada. Não vou desistir. E aí veio alguma água ali, que aí pode ter sido através da corrida ou não, a água que te levou até aqui. Te trouxe, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu falo assim, né? Que se for para morrer, que seja atirando. Boa. Eu uso essa frase sempre. Tá? Eu sou um cara difícil de desistir. Eu percebi no fim de semana que a gente foi lá com o tornozelo inchado e tudo mais. E convenhamos que eu estava com os tornozelo com todos os ligamentos rompidos. Nossa. E eu fiz 42 no sábado e 21 no domingo. Pé amarrado e tudo mais, eu fiz. Eu vi, eu fui prova. Com dor, com remédio e tal. Teimoso, tá? Não façam isso. Mas, não façam isso. Não façam isso em casa. Exato. Mas eu fiz. Tô pagando que eu tô... Procure um adulto, né? Procure um adulto para perguntar se vale a pena ou não. Mas isso me fez, há 2 anos atrás, quando a gente teve esse problema, justamente isso. Desistir ali era a parte mais fácil. Sim, sempre. Era Parece muito fácil. ser, né? Era muito fácil. Concordo Desistir contigo. ali era muito fácil. Concordo. E, lógico, eu tenho que pontuar isso porque eu acho que a parte mais importante é você ter alguém com você. Sim. E no caso aí a Ana, que é minha esposa, há 31 anos. Ô, louco. E nós estamos juntos há 49 de namoro. Você comentando. Então ela foi também um esteio, foi um baita suporte
Eu sei que ela também chorou escondido muitas vezes e eu também muitas vezes, mas a gente chora no banheiro e ri na sala. Então a gente espera só o olho passar, né? Ficar branquinho de novo e vai rir na sala, né? Mas a gente teve que se desfazer de um sonho de vida nosso, que era um apartamento, um belo de um apartamento. A gente se desfez para conseguir andar de novo. E a gente não desistiu. E a gente não está desistindo. Eu tive uma conversa, uma reunião com ela hoje. Boa. A gente trabalha junto, tive uma reunião com ela hoje disso. Que legal. Exatamente disso, de desistir. Né? E ela sabe que eu não desisto fácil. E ela está comigo. Boa. Então eu não desisti nos negócios. Inclusive nas corridas, né? Nas corridas ela corre junto. Legal. Né? Ela também é corredora de montanha, ela é montanhista também. Correu junto. Correu junto. Mas ela também não. A gente não desiste. E aí a gente não desiste, né? Legal. E então, tanto na corrida quanto nos negócios. E no relacionamento, né, relacionamento. cara? Porque uma história. Hoje em dia, falar que está casado há 31 anos é difícil. Né? É bem difícil. Então... E sinônimo de orgulho também, de conquista, pô. É difícil pra gente que veio de fora e fala, pô, não conseguimos. Entende? Acho que é mais difícil para nós que estamos de fora do que para vocês que estão lá, né? que construíram isso. E, cara, uma dúvida que eu sempre tenho, porque eu sempre olho para isso, assim, né? Como que esse momento tarja preta, se é que a gente pode chamar assim, não literalmente de remédio, mas de desafio, tocou nos filhos também? Porque eu imagino que dá aquela balada, né? Como que vocês conversavam com eles? Ou teve algo que... A gente até, eu não sei se tenta é certo, blindar. blindou um pouco. Imagino, sem dúvida. Quando eu vendi o apartamento, o meu filho já morava com a noiva. Tá. Então, isso ficou um pouco mais fácil. A minha filha morava comigo, ainda mora. Tá. Né? Ela tem 19. E ela sentiu. Mas a minha filha tem uma cabeça de 30. Entendeu? Ela tem uma cabeça adulta. Que bom. Né? Então, ela sentiu. Claro. Sem dúvida. Mas ela entendeu. E a gente falou para ela por que a gente estava fazendo aquilo e ela entendeu. Então, a gente tentou blindar um pouco, mas a gente chega e fala. Então, óbvio que você tinha certas regalias antes que hoje não tem mais, então a gente precisa se controlar com muita coisa. E ela entende isso. Mas a minha filha tem uma cabeça maravilhosa, assim. Meu filho já tem Meu filho trabalha comigo, ele trabalha no e-commerce, mas ele já tem uma vida mais própria, porque mora junto com a noiva. É a vida dele, né? Já voou. Já voou. Empenou e voou, né? Legal. Minha filha não, minha filha faz engenharia, então ela faculdade, ainda está sob os nossos cuidados. Legal. Mas tem uma cabeça maravilhosa para entender esse momento. Sim. E que faz parte, né? Faz. Eu tenho algumas memórias também relacionadas a isso como filho, né? E o quanto isso traz de aprendizado. Hoje eu olho de uma forma totalmente diferente, né? Eu me coloco muito mais no lugar ali do meu pai e tudo mais. Eu lembro de uma das conversas, assim, de desfazer de um objeto que a gente tinha e tal, de um bem, que me tocava também. E eu devia ter 8 anos, a idade dos meus filhos, assim. Eu lembro na garagem da minha avó, cara, é uma memória nítida, assim, nítida. E o quanto isso toca, né, a vida. Mas também tem o outro lado, que é o exemplo de superação, de resiliência, porque a vida é assim, né? Altos e baixos. Não. E você empreenderia de novo, já? Se você voltasse a falar, você faria tudo de novo? Tudo de novo. Que legal. Tudo de novo. Boa. Mesmo morando no Brasil. Boa. Que é um país difícil para empreender. Eu tinha pensado uma pergunta aqui para te fazer, que... Cara, 14 anos empreendendo, e aí você entra nela da forma que você achar melhor, que é algo mais ou menos assim. É fato, que eu acho que você já começou a responder, é fato que é foda empreender ainda no Brasil, mesmo depois de 14 anos? É difícil mesmo? Como dizem, cara, é complexo? Você que viajou o mundo inteiro, você acha mesmo, ou isso é um viés, principalmente de quem não está ali no campo de batalha? Qual que é a tua opinião? É difícil. É difícil porque
a carga tributária no Brasil é muito alta. Esse foi uma outra conversa que eu tive com a Ana ontem. Tá? Que ela perguntou, a gente tem 3 empresas, 3 CNPJs. E um deles, ela veio falar, poxa, mas por que esse tem um imposto tão alto e tal? Eu falei, olha, por causa disso, disso e disso. Isso mata, porque quando a gente fala, você trabalha 5 meses só para pagar imposto e tal, não sei o quê. É verdade. E às vezes mais. Então a carga tributária é muito alta. Então, você conciliar margem, cliente, carga tributária, regras tributárias, e você precisa ter uma boa contabilidade para te ajudar nisso, é muito foda. E aí você fala, pô, mas então por que você empreende? Por quê? Boa pergunta. Vamos precisar gravar outro? Porque eu gosto. Que eu gosto do desafio, né? O cara corre corrida de montanha acima de 42 quilômetros, ultramaratona, tá explicado, né? Porque eu gosto. Por causa da adrenalina. Então a gente gostava de voar, né? Gosta de voar. Gosto de voar. Tem tudo a ver. Eu não voo mais, mas eu gosto muito de voar, né? Tem uma conversa que a gente pode entrar em algum momento que é sobre pular de paraquedas, né? Eu já fiz. A gente estava numa discussão recente, rapidinho, se der ruim, né? Isso era uma tentativa de suicídio ou era só uma busca por adrenalina? Será que é um vício? Não é? Mas isso a gente entra em algum outro momento aí nos bastidores. Cara, eu sempre procuro perguntar aqui sobre algumas experiências que transformaram a vida das pessoas, né? E um curso que às vezes eu pergunto, você já trouxe, acho que foi do Sebrae, se lembrar de algum outro também, compartilha com a gente. Tem um livro, você fala, cara, esse livro mudou minha vida? Não. Não vem de cabeça. Se eu pegar um livro assim, não, eu não tenho livro. Um curso, sim, que eu falo que um curso que eu sempre indico para todo mundo fazer é o Empretec. Boa. Tá? Lembro dele. Não façam novos. Tá. Eu acho que uma idade boa para fazer o Empretec é ali na casa de 30 a 35 anos. Legal. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para entender o Empretec. Boa. Tá? Esse curso realmente mexeu vale muito a pena. comigo. Legal. Precisa, eu não lembro, precisa ser empreendedor para fazer? Não, você pode ir lá e... Você vai se inscrever, tem uma entrevista, etc. Boa, depois baita dica. marca, né? Ele é pago. Mas a gente tem uma regra dentro do Empretec que a gente não pode contar o que acontece no Empretec. Beleza, tá tranquilo. Não, mas é assim, a gente pode contar esse começo. Sim. Né? Então você tem uma palestra, você tem uma entrevista, depois você marcam a data para você fazer. Esse curso ele é uma semana. Boa. Então, mas é um curso muito forte. Ele mexe muito com tudo. Com a cabeça, quer ser empreendedor? Então vamos ver. Olha o que você vai ver. passar aqui, ó. Boa. Tá? Boa, olha o que você vai passar aqui. Boa. E quem sai dali com base, vai embora. Pode preparar a asa porque vai voar, ó. E não adianta voltar 1, 2, 3 anos depois ou depois de quebrar, falar, vou fazer o curso. Talvez essa dica mude o jogo, né? Você não pode fazer Empretec 2 vezes na vida, né? Você só pode fazer uma vez na vida. Boa. Cara, e se você pudesse deixar, caminhando aqui para o nosso final, uma mensagem para quem está com essa ideia de empreender na cabeça. E eu vou complicar um pouquinho, que já que é empreendedor, gosta de desafio, eu vou botar 2 perguntas. Para quem... Deixa uma mensagem, pode olhar ali para a câmera mesmo. Para quem está nessa fase de, cara, eu vou sair do emprego mais consolidado ou mais estável, acho que é a palavra, quero empreender. E para aquela pessoa também, que pode ser na sequência ou tudo junto, como você preferir, que está querendo começar a correr do zero. Aí não é montanha, é aquele igual a gente que também já começou lá do zero. Que mensagem seria essa? Bom, primeiro, para empreender, eu aconselharia quem tiver essa vontade, estudar muito antes de fazer. Coisa que, confesso que eu não fiz.
Então, escolher o que quer fazer e, antes disso, estudar. Mas gastar tempo com isso. Não é bobagem, não. Tá? Não é perda de tempo, isso é ganho de tempo. Boa. Você vai economizar muito caminho pela frente. Boa. Tá? Então, é coisa que eu não fiz. Boa. Então, estudar muito. Montar um plano de negócios. Boa. Procurar o Sebrae. Procurar o Sebrae, porque ele ensina a fazer um plano de negócios direitinho. Sim. É muito bacana. E um plano de negócios, ele te dá uma luz, ele te dá uma visão fantástica. Boa. Tá? Então, estudar. Quem quer empreender, estuda primeiro. Boa. Vale muito a pena. Empreender é difícil, mas são desafios muito legais. Todo dia, todo santo dia. Não tem um dia, nem de sábado e domingo, tá? Não tem um dia que você não tenha um desafio. O Fernando tá balançando a cabeça ali, que tá concordando. Todo dia tem um desafio. 100% dos dias, desde o primeiro dia que você abre o teu negócio. Foda. E para correr, compra um tênis. Vai, mano. E vai. Cara, e vai. Não compra tênis caro, não compra. A única coisa que você vai investir é numa meia de elastano, poliamida com elastano. Não usa meia de algodão porque dá bolha. Boa. Um tênis não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças, um tênis barato, mas com um amortecimento razoável. E vai. Lógico, o começo, você vai correr o primeiro quilômetro e você nunca mais vai querer correr na vida. Mas do primeiro para o segundo é legal, do segundo para o terceiro é bacana. Do terceiro para uma provinha de 5 quilômetros é um êxtase. Coração acelera. Acelera. Aí você termina a prova de 5 quilômetros, você já quer fazer outra no dia seguinte. Verdade. Aí você quer fazer uma de 10. E aí você começa a assistir tudo que é podcast, você começa a ler só coisa de corrida. E aí você começa a aprender. Aí você descobre que a São Silvestre não é uma maratona e sim uma corrida de 15 quilômetros. Fala, então agora dá para chegar na São Silvestre, hein? A Brigadeiro não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para subir a Brigadeiro inteira correndo, sem problema nenhum. Eu tenho minhas ressalvas aí, verdade. Dá para subir correndo devagarinho, mas dá. Dá sim. Então, para correr, basta começar. Se tiver um pouquinho de recurso, eu aconselho a pegar uma assessoria de corrida. Boa. Porque pode parecer simples correr, mas tem técnica. Total. E ter uma pessoa que possa te passar uma técnica, isso ajuda muito a você parar de gastar com fisioterapia. Total. Então, se você tiver, se não, eu não comecei com assessoria, eu comecei correndo sozinho, depois fui buscar técnica. E muitos amigos, né? Hoje está muito mais difundido, então, galera, pergunta para quem já faz e o mais importante, abre a porta e vai para cima. Cara, obrigado, mano. Que aula, obrigado por compartilhar muito da tua história. Sem dúvida nenhuma, eu já anotei, inclusive aqui a dica do Empretec, lembro dele, e N outras, adorei conhecer ainda mais dos bastidores aí de toda essa história, essa resiliência, e a gente se vê aí nas montanhas. Por favor, continua me dando esse coach aí. Eu que agradeço. Valeu, cara. mano. Muito obrigado, bom ter você aqui. Obrigado mesmo. Valeu mesmo. Tamo junto, cara.